Não existe mudança sistêmica se todos não fizerem parte dela. Uma mudança de hábito tem uma grande potência. Mas quando uma empresa decide neutralizar o carbono da sua operação, isso tem um impacto muito maior do que qualquer ação individual. Não existe um futuro para a gente se todos não estiverem no mesmo barco. E é por isso que o Menos um Lixo lançou um chamado para um novo futuro corporativo. Eu sou a Fê Cortez e você está no Menos um Lixo. Lembra de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus. Aqui na descrição eu estou deixando um link para o nosso site. Eu te faço um convite para acessar esse link e entender como o Menos um Lixo apoia empresas nessa caminhada para essa transformação, para que elas gerem impacto positivo na sociedade e no ambiente. E eu vou te contar agora o que isso significa. Você aí que está me vendo nesse momento, é com você mesmo que eu estou falando. Porque você ou faz parte de uma empresa, ou é dono, dona de uma empresa, ou conhece alguém que faz parte, ou tem uma empresa. Quando uma empresa decide alguma coisa, ela tem um grande impacto na sociedade. O problema é que as decisões não têm sido exatamente assim as melhores. Mas vamos olhar para o outro lado. Quando uma empresa decide ser humana, ela tem o potencial e a capacidade de empoderar pessoas, de criar condições para que essas pessoas brilhem e de olhar para essas pessoas de uma forma que produz um impacto positivo na sociedade. Quando uma empresa decide ser eficiente, ela entende que resultado, que processo é importante. Mas que mais do que isso, a inovação deve estar a serviço do desafio do século, deve estar a serviço da regeneração. Quando uma empresa decide ser regenerativa, ela reconhece que o futuro se faz das ações que a gente constrói hoje e se reconhece como parte de um sistema que precisa ser ressignificado. E eu tô falando tudo isso porque o Menos um Lixo, esse negócio de impacto que eu criei em 2015, ele nasce como um negócio ativista. Ele nasce de um chamado meu de entender que empresas podem e devem estar a serviço de uma transformação na sociedade. Depois que eu assisti o Trash, do documentário que mudou minha vida, que provavelmente você já ouviu essa história, se você não ouviu, eu também vou deixar o link na descrição para você saber um pouquinho mais de como isso tudo surgiu. Eu fiquei com muita raiva das empresas e dos governos e depois eu pensei, eu não sou empresa e não sou governo, eu sou uma cidadã. O que eu posso fazer? E comecei uma jornada de transformação individual. Dessa jornada de transformação individual nasce o Menos um Lixo, um movimento com o objetivo de empoderar pessoas. Mas empoderar pessoas com um objetivo muito claro, para que essas pessoas se coloquem a serviço da transformação do coletivo. E diante do desafio planetário que a gente tem, nessa que é a década da transformação, a década que a gente vai precisar embaralhar e dar de novo, a década que a gente vai precisar definir se a gente vai querer estar vivo aqui como humanidade ou se a gente vai escolher que o capitalismo, como ele é até hoje, é mais forte do que a vida. Quando a gente pensa em tudo isso, faz muito sentido que a gente coloque as empresas como protagonistas da transformação que é necessária acontecer. Então, justamente por conta da minha jornada de ter criado uma empresa ativista, de ter criado um negócio de impacto que nasce para causar impacto positivo na sociedade, empoderar mais pessoas como você a fazerem a transformação. E aqui no Menos um Lixo, a gente entende que as empresas têm um papel fundamental na transformação e que elas podem escolher e decidir que tipo de impacto elas vão ter. E o que a gente entende por ativismo corporativo? Ativismo corporativo para o Menos um Lixo, para mim, é você se colocar como empresa num lugar não só de dar lucro, não só de ter resultado, mas de existir ou de entender que existem causas pelas quais a gente precisa advogar e a gente precisa se engajar. O Menos um Lixo nasce da causa da poluição plástica no oceano. Hoje a gente entende que, na verdade, aquilo era um grande chamado para que eu me conectasse com o tema da pauta da vida, da regeneração, da restauração. Nesses 6 anos de existência de movimento e de negócio, de impacto, a gente foi transformando muita coisa aqui dentro e a gente entende também o nosso ativismo como uma nova forma de cuidar das pessoas, em que a gente repense as relações que a gente chama de relações de trabalho. Quando a gente pensa em regeneração e restauração, a gente está falando principalmente de restaurar relações. Relações entre fornecedores e empresas, entre empresas e clientes, entre empresas e governos, entre empresas e seus colaboradores, entre empresas e seus consumidores. Quando a gente fala de replantar uma floresta, a gente está falando de retecer aquela teia da vida através da criação de possibilidades para que relações ali aconteçam. Entre o solo, entre o ar, entre a água, entre as sementes, entre as espécies de animais, fungos, enfim, toda aquela biodiversidade. Então a gente entende esse momento como um momento chave para que as empresas se tornem empresas ativistas. Ativistas para ajudar a mudar a legislação, ativistas para repensar a forma como elas se veem
dentro da sociedade. Ativistas para que elas ajam de forma ativa e não passiva em relação a tudo que nos envolve. E a gente também entende o ativismo corporativo como uma forma de tentar, de alguma maneira, recriar esse sistema. Por isso a gente faz parte do Sistema B. E é com muito orgulho que eu anuncio a certificação do Menos um Lixo como parte das empresas B do Brasil, que se preocupam e que têm práticas que geram mais impacto positivo. Então, para a gente se certificar como uma empresa B, teve uma análise profunda de tudo o que a gente faz, desde a diferença de salário entre a pessoa que menos ganha e a mais ganha, a forma como a gente se relaciona com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, o impacto que a gente tem em relação a resíduo, em relação à nossa forma de produzir, se a gente produz perto, se a gente produz longe, qual é o raio de distância que estão os insumos que a gente usa no caso de ser uma empresa com insumos. Um questionário muito profundo que, no final das contas, direciona a gente, quando a gente é aprovado, porque nem todo mundo é aprovado, e a gente foi, mas direciona as empresas como um guia para que a gente entenda quais são os pontos que a gente ainda tem para melhorar. E a gente tem vários pontos para melhorar. Afinal de contas, tudo pode ser melhorado nesse sistema. E é um grupo formado por empresas que colocam no contrato social a sua responsabilidade em relação a pessoas e ambiente. Que colocam no contrato social que elas são regidas por uma outra ética, por uma outra forma de pensar o modelo econômico e as relações. Também por isso, a gente se filiou ao capitalismo consciente. Porque o capitalismo tem muitas falhas. Esse é um sistema que produz, inclusive, mais desigualdade do que distribuição de riqueza justa, que produz muitos, quase todos os problemas que a gente vê por aí. Mas eu, Fernanda, entendo que o capitalismo, ele é uma consequência também de valores da sociedade que levaram a gente a criar o capitalismo. E o capitalismo consciente é uma forma de tentar usar o lucro e os resultados como insumo e recurso para provocar a transformação positiva, para provocar as transformações que hoje o sistema realmente não impulsiona. O sistema hoje, ele não faz com que você pense em pessoas em primeiro lugar ou em ambiente em primeiro lugar. Mas empresas que praticam o capitalismo consciente, que estão filiadas ao Sistema B, já pensam de outra forma. E essas empresas podem sim ser consideradas empresas ativistas, porque elas estão agindo de forma ativa para transformar o sistema por dentro. Afinal de contas, as empresas, pelo menos é assim que a gente entende, podem ser a mola mestra, podem ser as grandes chaves dessa engrenagem para a transformação sistêmica que a gente tanto deseja, para a criação de uma sociedade regenerativa. O lucro, ele pode ser usado para ser destinado para essa transformação. A influência das empresas pode ser destinada para a criação de novos marcos legais, como, por exemplo, a neutralização de carbono. A influência das empresas pode ser direcionada para que a gente crie políticas públicas para incluir todas as formas de vida. Não apenas aquelas que dão lucro, não apenas aquelas que têm carteira e não apenas aquelas que interessam ao sistema. As empresas podem ser as grandes propulsoras dessa transformação nesse sistema que precisa ser transformado com urgência. Porque quando uma empresa decide fazer diferente, ela tem um impacto sistêmico gigantesco. Quando uma empresa decide que ela vai causar um impacto positivo ou que ela vai ser uma empresa ativista, isso muda muita coisa. Quando várias empresas decidirem juntas serem ativistas e olhar para o sistema não como um grande Deus que a gente deve servir a ele, mas como uma engrenagem que está o tempo inteiro evoluindo e entendendo o desafio planetário que a gente está diante nesse momento, as empresas podem ser os grandes atores dessas transformações. E empresas são feitas de pessoas. E aí eu volto para você que está me assistindo. Que tal a gente começar esse movimento e realmente criar um chamado para um novo futuro corporativo? O que a gente está esperando? Você, como empresa, vai decidir o quê? O futuro é consequência daquilo que a gente faz agora. Essa é a década da restauração. E essa é a década de um novo futuro corporativo. Eu sou a Fê Cortez e eu te convido a vir comigo e a vir com o Menos um Lixo e tantas outras empresas que se colocaram no lado B da força para criar impacto, só que dessa vez positivo. E a co-criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a vida seja a mola mestra. Hoje existe alguma coisa completamente sustentável no planeta? Não. A gente está num momento que algumas das coisas que a gente está fazendo ainda não são as ideais, mas a gente está caminhando para construir uma forma de existir aqui em que a gente continue existindo com uma forma de vida melhor do que a gente encontrou. E é para isso que eu te convido a se tornar um negócio ativista ou a transformar a sua empresa numa empresa ativista. Porque você pode ser a peça-chave na transformação, a peça-chave para guiar esse movimento para o lado que a gente quer ter. E por isso que esse é um chamado para um novo futuro corporativo.
Acabou, né? Eu senti. Acabou cortar, hein? quarta.